Paz do Senhor, meus irmãos. Estamos, então, dando início nessa noite à nossa live da Escola Dominical. Nós queremos saudar muito bem-vindo a cada um dos irmãos que está conosco aí. Desde já, nós já queremos pedir para que os irmãos compartilhem o link desta live, mande aí nos seus grupos de WhatsApp, convide as pessoas para estar aí conosco. E nós queremos saudar muito bem-vindo, então, ao nosso querido irmão, que hoje vai estar ministrando a escola dominical, que não é dominical, mas nós estamos recuperando uma aula, né? Nós queremos saudar muito bem-vindo, querido irmão Rafael, Deus abençoe sua vida, que o Senhor possa lhe usar nesta oportunidade. Amém, paz do Senhor aos irmãos, paz do Senhor, irmão Éder. É uma grande felicidade estarmos aqui de novo, né, no sentido de compartilhar, né, o que nós aprendemos através da escola bíblica, né, com os irmãos que estão nos assistindo. Amém, fico muito grato pela oportunidade e creio que será a bênção para as nossas vidas essa noite. Amém. Nós também queremos já, de imediato, saudar o nosso pastor Josué, que ainda provavelmente deve estar pela igreja ainda servindo a ceia para os irmãos, mas nós já queremos deixar aqui o nosso abraço ao nosso pastor, que tem sido incansável, tem nos abençoado, nos ajudado aí a estar à frente deste trabalho. Irmão Rafael, então, hoje nós temos a lição de número 2, é o despertamento espiritual, um milagre. Então, nós já, de imediato, já queremos passar a nossa lição, e hoje eu creio que será de bênção para as nossas vidas. Então, nós já temos aqui o nosso texto áureo, que é isto, digo, conhecendo o tempo, que é já a hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. A verdade prática, então, o despertamento espiritual é uma consequência da submissão à vontade de Deus. Agora nós vamos à questão da leitura bíblica em classe. Eu acho que a leitura bíblica em classe a gente pode só deixar para os irmãos ler em casa, né, irmão Rafael? Amém, acho que fica bom assim, Adri. Os irmãos podem fazer a leitura em casa, para a gente ganhar tempo, né? Isso mesmo. Então, meus irmãos, vocês podem anotar aí Esdras, capítulo 1, versículo 1 ao 7, e Neemias, capítulo 1, do versículo 1 ao 4. Os irmãos podem fazer a leitura aí na sua casa. E aqui está, então, o objetivo geral desta lição: reconhecer a origem de um despertamento espiritual, suas finalidades, e aqui está, então, o objetivo específico. O primeiro ponto, então, é explicar aos irmãos, os alunos, os objetivos do despertamento espiritual. O segundo, enumerar as finalidades do despertamento, ilustrar. O terceiro, ilustrar que Deus cumpre com suas promessas. Não sei se você quer fazer algum comentário ou já podemos passar para a introdução, irmão Rafael? Já podemos passar para a introdução, que daí depois a gente já faz tudo junto. Perfeito. Então, vamos entrar, então, aqui na introdução. Nesta lição, iremos ver a origem do despertamento espiritual e as suas finalidades. Despertamento espiritual emana do próprio Deus. Aqui já entramos no ponto 1. Verdade. Vamos lá. No primeiro ano do rei Ciro, despertou o Senhor o espírito de Ciro. Esdra, capítulo 1 e o versículo 1. Deus despertou Daniel para orar pelo futuro do seu povo. Todavia, não foram as orações de Daniel
e nem a sua vida santificada que produziram o despertamento, mas foi o próprio Deus que fez o milagre do despertamento de Ciro. E aqui estão as referências bíblicas para que os irmãos possam acompanhar em casa. Isaías 26:12 e 1 Coríntios 12:6. Deus usa instrumentos para cooperarem com ele, mas o autor do despertamento é ele mesmo. Por isso o despertamento é um mistério. As coisas humanas podem ser explicadas, previstas e calculadas, mas a operação do Espírito Santo é diferente. Jesus disse: o vento assopra onde quer e ouve a sua voz, mas não sabes de onde vem e nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nós, na verdade, podemos ver o resultado de despertamento e até mesmo sentir a operação das virtudes do século futuro, Hebreus 6:5, mas, na verdade, nada sabemos e nada entendemos do poder de Deus. Irmão Rafael? Irmão Éder, é interessante nessa introdução, né, no ponto 1, que é o despertar espiritual que emana do próprio Deus. É interessante colocar, né, comentar que o despertamento espiritual, ele faz parte da soberana vontade de Deus. É vontade do Senhor que haja o despertamento espiritual em nós, né? E é interessante que quando a gente fala sobre a vontade de Deus, ela pode ser muito complexa, assim, né? Ela é muito complexa, ela vai nos trazer muitos conceitos, assim, muitas questões que envolvem a verdadeira vontade do Senhor. Mas é interessante frisar que a vontade divina é a causa final de todas as coisas, ou seja, ela é absoluta e imutável, não condicionada por nada além de si mesmo, né? E é interessante que quando a gente fala sobre o aspecto da vontade do Senhor, a gente pode ver, a gente pode trazer aqui para os irmãos para compartilhar em termos de conhecimento, que o aspecto eficaz da vontade de Deus é cumprido de forma casual ou ativa. São coisas que Deus consente ou são coisas que ele deseja, né? Então é interessante que quando a gente começa a ver que as coisas acontecem de acordo com a vontade de Deus, né? A gente começa a entender a partir das próprias situações do nosso dia a dia, dos aspectos da palavra do Senhor, né? A gente vê se cumprir na nossa vida diariamente, a gente só consegue entender a vontade do Senhor na prática, né? Mas eu acho que é interessante desse tópico deixar assim bem frisado que ele faz parte da vontade de Deus. O despertamento, ele faz parte da vontade de Deus, está dentro daquilo que Deus quer para as nossas vidas, né? Benção, irmão Rafael, com certeza. Deus, sempre há uma disponibilidade da parte dele, né? Realizar esse despertamento espiritual na vida do cristão. E aí nós temos que ter a sensibilidade, né, o irmão Rafael, para percebermos isso, que Deus está nos despertando para um despertamento espiritual, que Deus está falando conosco para que a gente coloque em prática um despertamento espiritual. Apenas para colaborar, irmão Éder, o que o senhor colocou, antigamente eu tinha umas dificuldades de entender o que fazia parte da vontade de Deus.
E um conceito que é bem, bem puro e bem básico, que eu aprendi na prática, assim, é que para perceber, primeiro, a vontade de Deus ela está presente nas grandes coisas e nas pequenas coisas, nos detalhes menores. Mas uma regra básica que a gente pode aprender aqui e colocar junto com os irmãos que estão nos ouvindo, estão nos acompanhando, é que a vontade de Deus ela sempre vai para algo que aproxime dele, ou aquilo que olhe para o seu reino, ou aquilo que trabalhe em favor do reino. Então, tudo aquilo que converge para o reino, a gente pode entender que é uma vontade divina. Perfeito. Bênção a colocação. Vamos, então, adiante aqui. Vamos passar o próximo slide, então. Próximo ponto. As finalidades do despertamento. Quais as finalidades, então, do despertamento? Vamos lá. A restauração nacional de Israel. Deus, quando quer realizar os seus propósitos, pode incutir a sua vontade no espírito do homem. Foi assim que ele fez com Ciro. Embora fosse rei de uma nação idólatra, Ciro foi despertado por Deus, o qual incutiu a sua vontade no seu espírito, dominado pelas tradições e pela idolatria, a fim de que ele cumprisse os seus desígnios relativos ao povo de Israel, conforme havia falado pela boca do profeta Isaías, cerca de 180 anos antes. Irmão Rafael, aqui é bem interessante a gente fazer dar uma analisada nessa questão aqui, que aqui a gente consegue perceber que o rei Ciro, ele era um rei de uma nação completamente idólatra, né? Isso. E aí tu vê Deus agir na vida desse rei. E aí nós podemos trazer para os dias de hoje, entendendo aquilo que a Bíblia diz, que é o Senhor que está no controle de todas as coisas. Às vezes a gente acha por um governante ele não ser cristão, ou ele não fazer parte da mesma fé que nós achamos que Deus não pode conduzir a vida desta pessoa. E aí nós podemos ver pela Bíblia Sagrada, irmão Rafael, que sim, que Deus pode. E aí nós podemos também fazer um paralelo com aquela palavra que diz que é o Senhor que estabeleceu as leis, os governantes, é a vontade dele, né, irmão Rafael? Exatamente. É interessante que na vida de Rei Ciro, o Rei Ciro é interessante assim, quando Deus começou a despertar Ciro, né, começou a despertar espiritualmente falando, a gente pode ver que as coisas, irmão, elas já estavam sendo praticamente quase todas elas ajustadas, ou seja, Ciro ele quando ele foi despertado, Deus já tinha preparado todo o caminho que viria pela frente, né? Então a gente vê que é bem interessante essa questão, irmão. Deus pode despertar qualquer pessoa. Deus pode despertar qualquer pessoa para trabalhar de acordo com a sua vontade. Deus pode. É verdade. Mais para frente nós vamos entender um pouco melhor, mais detalhado, assim, de que forma que Deus utiliza, ou como Deus utiliza, né? Mas é interessante que através de Ciro deu-se o início da restauração do povo. Tanto uma restauração física quanto espiritual. A gente vai ver que Ciro foi concernente. Ciro é como se ele tivesse... Ele concordou com tudo isso, com o retorno dos judeus e mais todas as questões políticas que faziam parte do seu governo, elas trabalharam em prol da reconstrução da nação, tanto física quanto espiritual, né? Perfeito. Não, e o interessante, irmão Rafael, para nós já finalizarmos esta parte, o interessante é que às vezes Deus, para nos despertar espiritualmente, levanta às vezes até uma luta no trabalho da gente.
Deus começa a instigar um colega de trabalho para que surja uma perseguição contra a nossa vida. Às vezes Deus permite até uma perseguição do próprio chefe, e aí às vezes a gente fica às vezes a gente até acha assim, o diabo se levantando, aquela coisa toda, e na verdade é Deus instigando eles para nos perseguir, para fazer o quê? Despertar algo espiritual na nossa vida. Para nos fazer sair do lugar ou do comodismo, né? Da zona de conforto. Exatamente. Muito bem colocado. Vamos adiante, então, irmão Rafael. Vamos. Quando o propósito de Deus chegou ao conhecimento de Ciro. Deixa eu só fazer uma. Quando o propósito de Deus chegou ao conhecimento de Ciro, era um fato já aceito e aprovado por ele, e logo foi consumado. Assim, logo no início de seu reinado, Ciro proclamou um edito autorizando os judeus a retornarem a Jerusalém e a edificarem a casa do Senhor. Olha em só. Jerusalém. Pode falar, irmão Rafael. Não, e era isso que a gente estava comentando, né? Quando Sim. chegou para Ciro fazer, já estava praticamente tudo organizado, estruturado por Deus, né? Para te ver como é o trabalhar, né? Sim, para quem talvez até que levou o edito lá se surpreendeu, né? Mas Exatamente. Deus já estava conduzindo todas as coisas e preparando tudo para que acontecesse conforme a sua vontade. E para trazer o quê? Exatamente. Um despertamento espiritual para o povo. Em Jerusalém, que é em Judá, Esdras 1.2. Começava assim a restauração nacional do povo israelita. Acho que já podemos passar por 2.2, né, irmão Rafael? Isso, pode indo. Perfeito. Deus quer usar o homem como seu instrumento. Todavia, só são usados aqueles que cooperam com Deus, aqueles que seguem a orientação divina, por livre arbítrio. O homem é livre para obedecer ou não à orientação divina. E aqui cabe a escolha, né? Obedecer ou desobedecer. E aqui a gente sabe muito bem que quando ele fala sobre a questão do livre-arbítrio, né, irmão Rafael? Livre-arbítrio é só para a escolha, né? As consequências, elas não poderão fugir da colheita, né? Exatamente, é bem importante, bem bacana a gente frisar esse ponto, né, que é essa questão da escolha, irmão Éder. Deus, ele nos permite fazer a escolha que nós quisermos, mas Deus é um Deus justo, e por ele ser justo, todas as nossas escolhas, né, elas promovem resultados, podem ser resultados positivos ou resultados negativos, né, mas assim, é importante que a gente tenha em mente isso, que não importa a escolha que nós vamos tomar, o que importa é o que vai acontecer diante das nossas escolhas, né? Perfeito. Perfeito, irmão Rafael. E eu quero já aqui também saudar os irmãos que estão assistindo aí, que estão conosco aí nessa live. Nosso querido irmão e pastor Bruno Assunção, né, que é um dos coordenadores aí junto conosco nesse trabalho do ensino aí da escola dominical. O irmão Bruno tem sido bênção aí para nós, para ele e a sua família, um abraço aí, Deus abençoe. Nosso querido irmão e pastor Jeremias Pessoa, ali da congregação da Coab, está conosco aí. Também a Letícia Maidana está sempre, né, nos assistindo às nossas lives aí. Deus abençoe, irmã Letícia. Nosso querido irmão Bruno Assunção e também a Josi está aí junto conosco. Deus abençoe vocês aí. A irmã Inajara também está conosco. São muitos irmãos que estão entrando aí. Deus abençoe a vida dos irmãos. Vamos dar continuidade aqui. Aqui nós... Por isso, nem todos os que experimentam um despertamento
adquirem o mesmo progresso espiritual, porque não abre igualmente o seu coração para Deus, a fim de obedecer à risca a orientação divina. Provérbios 23, 26 e Deuteronômio 6 e 5. Irmão Rafael, algo muito interessante aqui neste ponto, que às vezes a gente olha e às vezes a gente vê, às vezes lá vem alguém lá da rua, alguém que Deus traz para dentro da igreja e essa pessoa se liberta, acontece uma obra muito bonita na vida dessa pessoa e essa pessoa começa a se destacar na igreja, começa a trabalhar e começa a fazer muitas coisas dentro da igreja. Às vezes a gente fica olhando, olha, como é que pode, né? Chegou ontem aí, hoje já está envolvido em tudo. Está aqui o segredo, irmão Rafael. Abriu o coração para o chamado de Deus, para o despertamento espiritual que Deus trouxe sobre a vida dessa pessoa. Então, isso é muito interessante a gente frisar, né, irmão Rafael? É verdade, porque a gente entende uma coisa, irmão, Deus ele é tão bondoso e tão justo, que eu costumo dizer assim que Deus ele não coloca nada sobre nós por força, né? A gente não seria essa a expressão correta, mas de uma forma mais clara, a gente pode dizer que Deus ele não é mal educado, ele vai lá, ele promove as situações para nos fazerem fazer com que a gente ande dentro do seu propósito, né? Então é interessante que a gente precisa ter o coração aberto. Se o coração estiver fechado para aquilo que Deus quer colocar dentro de nós, logicamente, eu vou acabar, se eu fechar o coração, eu vou acabar interrompendo o processo que Deus tem, a obra que Deus tem na minha vida. Então, eu, como cristão, a igreja do Senhor, né, como igreja eleita, ela precisa entender isso, que quanto mais abrir o seu coração, mais as coisas vão adentrar, as coisas de Deus, as coisas espirituais, aquilo que converge para o reino. Então, isso é muito interessante. Esse ponto é muito interessante mesmo, Mário, bem colocado, né, no seu comentário. Perfeito, irmão Rafael. Vamos, então, adiante aqui. Durante o cativeiro, o povo israelita havia assimilado muitos dos costumes dos babilônios. Porém, havia aprendido a lição concernente à vontade de Deus: não servir aos deuses das nações, não adorar os ídolos. Antes do exílio, Israel estava espiritualmente enfermo dos pés à cabeça. Isaías, capítulo 1, versículo 2 ao 6. Mas agora havia sido curado da idolatria para sempre. Imagina Israel aqui, nesse tempo, irmão Rafael, Israel ficou curado da idolatria, algo que Israel estava sempre envolvido com a questão da idolatria. Lá, quando Moisés desceu com as tábuas lá, eles já haviam feito um bezerro de ouro. Então, isso era algo que estava impregnado em Israel. Mas, a partir desse momento aqui, Israel ficou completamente liberto disto. É interessante, Moeda, comentar que dentro disso a gente pode ver que houve duas como é que eu vou colocar assim? Houve dois tipos de trabalho da parte de Deus com o povo, né? Primeiro, o Senhor, ele restaura a pátria. Através de Ciro, Ciro, né, permitindo que os judeus retornassem para a sua pátria. Então, Deus restaura primeiro a pátria dos judeus, certo? A segunda, ela restaura o homem da idolatria dos deuses pagãos do exílio. Então, a gente pode entender que duas coisas acontecem. Primeiro, Deus ele restaura aquilo que precisa ser restaurado em termos de tempo, em termos dessas questões, e depois disso, bom, agora que vocês estão voltando para a sua pátria, agora eu vou trabalhar em vocês e vocês vão ser libertos de tudo aquilo que vocês estavam presos quando estavam no exílio. E até hoje, isso não existe em Israel, a questão da idolatria. Isso é benção demais. Antes do exílio, Israel estava espiritualmente enfermo, como eu já li aqui, mas aqui o outro slide. Para Israel, o sofrimento resultou no despertamento
e este na sua restauração espiritual. A finalidade principal do despertamento é sempre a restauração espiritual do povo de Deus. Então, o despertamento ele vem justamente para isso, para restaurar a espiritualidade do povo. E eu acho, irmão Rafael, que esse período que nós estamos vivendo hoje é um período muito parecido com esse nessa questão. É verdade. Eu vejo que a gente pode observar com detalhes assim, Éder, que tem muita coisa sendo reestruturada, né? Deus, através dos acontecimentos que estão hoje presentes, que fazem parte hoje do nosso dia a dia, Deus ele está usando tudo isto para promover o despertamento. Uma coisa bem simples assim, que eu particularmente percebo com grande força que está presente, é a questão, principalmente a questão de nós estarmos limitados no sentido da nossa liberdade. Antes nós tínhamos uma liberdade de cultuar. E hoje, querendo ou não, grande parte desta liberdade foi sendo restringida. Mas isso não é que Deus esteja castigando o seu povo, não. Deus está usando esse acontecimento para despertar as pessoas, fazê-las entenderem, quem sabe, o valor que tinha poder estar na igreja, por exemplo. É um detalhe muito simples, mas é uma coisa que com certeza Deus usa para fazer a sua igreja despertar. É verdade, irmão. Sem dúvida, esse período que nós estamos vivendo aí, realmente estamos mais do que nunca valorizando mais um culto presencial, onde a gente poderia estar abraçando um irmão, onde a gente poderia estar ali todos, né, de uma forma normal como era antes, né? Então isso com certeza vai tocar muito na igreja, né? Exatamente. Vamos adiante então. Vamos. Cada despertamento tem por objetivo principal a salvação e a restauração do homem. Encontramos sempre estes dois polos, a graça e o pecado. O Espírito Santo, sempre pronto para convencer o mundo sobre o pecado, a justiça e também o juízo. Vejamos. O Espírito Santo é sempre intolerante com o pecado. O Espírito Santo convenceu Saulo de que havia pecado contra a pessoa de Jesus Cristo. O próprio Espírito Santo convence de pecado a mulher samaritana. Fez Zaqueu confessar a sua falta. O Espírito Santo torna manifesta as coisas más. Faz vir para fora, né, irmão? Exatamente. Faz aparecer, né? Exatamente. Faz aparecer. O profeta de lábios impuros sentiu que perecia na presença da santidade de Deus, e aqui está falando de Isaías. O Espírito Santo faz com que os crentes andem na luz. Exatamente. Exatamente. Mas o Espírito Santo também aponta para Jesus como aquele que perdoa e que também salva. E aqui está as referências bíblicas, 1 João 1 e 9, se também capítulo 2, versículo 1 e 2, e também Romanos 3, 25, 2 Coríntios 5, 18 e 21. Se tu tiveres alguma referência bíblica que tu quiseres ler, Rafael, fica à vontade, tá? Amém. Eu só quero fazer um comentário que eu acho, assim, que é muito, muito interessante, assim, irmão Éder, essa questão de o Espírito trabalhar dentro de nós, sabe? É bem importante, a gente vai ver isso mais para frente, mas é bem importante essa questão de nós nos permitirmos ser tocados pelo Espírito. O Espírito Santo, ele
ele é sensível, né? O Espírito Santo é sensível, então a gente precisa entender e ter bem em mente, irmão Éder, que a gente precisa entender que o trabalhar do Espírito Santo, que vem de Deus, né? O trabalhar do Espírito Santo, ele é sempre um trabalho impecável, assim, é uma coisa, né, que vai apontar para a salvação, entendeu? É bem interessante que o Espírito Santo, que nem a gente está vendo aqui na letra B, que o Espírito Santo, ele aponta para o Senhor Jesus, né, como aquele que primeiro perdoa. E a gente sabe que por detrás do perdão existe um trabalhar, né, existe um processo. Então, ele vem, perdoa e depois ele salva. A ação Né? do Espírito Então, Santo. a gente até entende uma coisa, olha, não tem salvação sem o perdão. Né? A salvação ela vem depois do perdão, né? Então isso é bênção demais, né? Glória a Deus, coisa boa. Também está conosco aí o irmão Rogério, está nos assistindo Amém. aí. Também o irmão Cássio, a irmã Andréia, né, e a sua família lá, os líderes do departamento dos adolescentes estão conosco aí também. Deus abençoe os irmãos. Amém. É uma alegria ter vocês aí com a gente. Vamos então dar seguimento aqui. Vamos adiante, porque o tempo ele é muito rápido, passa muito rápido. Uhum. Pois a palavra de Deus não muda, e as nossas necessidades espirituais também não. É verdade. Vamos então ao ponto 3. Ponto 3. Deus cumpre as suas promessas. A fidelidade de Deus em suas promessas. Pelo despertamento que Ciro recebeu, Deus cumpriu literalmente a sua palavra em relação ao retorno de Judá à sua terra prometida. Bem como a derrota da Babilônia diante do exército medo-persa, sob o comando de Ciro da Pérsia. E aqui estão as referências bíblicas, Jeremias 25:12, Isaías 44:28, também Isaías 45, do 2 ao 6. Não sei se quer comentar alguma coisa sobre essa promessa que Deus prometeu para o povo, que traria de novo o povo para Jerusalém, e também a derrota da Babilônia, que castigou, né, massacrou Israel. Eu acho que aqui já está bem explicado, não sei se quer fazer algum comentário. Vamos em frente, que daí mais para frente a gente fala sobre. Perfeito. Então vamos lá. 3.2. Deus renova as suas promessas de bênçãos. Em cada despertamento, Deus vivifica e renova as promessas de bênção ao seu povo. O Espírito Santo revela as riquezas escondidas em Cristo, isto é, as riquezas de glória que Cristo ganhou na cruz do Calvário, para dar àqueles que o servem. Romanos 9:23, Efésios 1:18, e aqui Efésios de novo 2.7, Filipenses 4:19, Colossenses também 1:27. O batismo com o Espírito Santo é uma bênção que faz parte de uma nova vida com Cristo. É aqui, né, aquela experiência maravilhosa, né, de comunhão com Deus que marca a vida do crente, né, irmão Rafael? Exatamente. É algo que fica vivo na memória, na cabeça, no coração da gente. Exatamente. Que a gente não consegue esquecer esta situação que acontece quando a gente... Eu acho que esse é um dos momentos, Éder, que a gente sempre vai lembrar, sabe? Não importa quanto tempo eu tenha de ministério, quanto tempo eu tenho de fé, eu acho que isso é uma das coisas que a gente não vai esquecer. Nós vamos levar isso para a vida inteira, e é uma coisa que a gente vai sempre se lembrar, porque é uma coisa que marca muito a nossa vida, né? Tu sabe, irmão Rafael, que eu já conversei com pessoas que estavam distantes dos caminhos do Senhor, assim, há 20, 30 anos, assim, há anos, sabe? Se perdeu, saiu fora da igreja,
Mas uma coisa que eles falam viva, assim, é o batismo com o Espírito Santo. É uma Coisa coisa que incrível, marca. né? É uma coisa que deixa uma marca, assim, muito forte, né? Exatamente, a gente leva para a vida inteira. O Augusto Cury chega a dizer que a gente tem a memória RAM, né? Tu lê os livros dele, tu deve saber do que eu estou Sim. falando. E ele diz que tem o serial killing, né, na mente da pessoa, que é onde fica registrado aquilo que mais marca a vida da pessoa. E isso é algo que fica marcado na cabeça da pessoa, que quando você atribui algo que te lembre a igreja, você já lembra do batismo com o Espírito Santo. É algo Já muito lembra marcante, automaticamente. algo muito marcante na vida do cristão. A pessoa pode ter 50 anos de fé, mas se tu perguntar para ela se ela lembra o dia que foi batizado com o Espírito Santo, ela te conta em detalhes. Tão Detalhes. marcante que é, né? Tão marcante que é, exatamente. É Mas bênção, né? vamos adiante aí, quero também já saudar aí a minha esposa que está na audiência também, Deus abençoe a vida Amém, Deus dela, os abençoe. meninos que estão lá na audiência. Amém. Vamos adiante aí. Vamos lá. Também o Eliel, meu cunhado, a irmã Tereza, estão todos também assistindo aí, Deus abençoe a vida deles. Amém. Deus abençoe os Que irmãos. que essa lição possa trazer um conhecimento. No despertamento que operava no tempo dos apóstolos, eles faziam questão de que todos os convertidos recebessem desta maravilhosa unção do alto. Os dons espirituais também fazem parte das bênçãos que Jesus deseja dar por meio do despertamento. E aqui estão eles intitulados fortaleza, sabedoria, ciência, conselho, entendimento, piedade, temor. Irmão Rafael, eu costumo dizer que a pessoa, quando ela conhece o evangelho, ela abre o seu coração e ela se identifica, né? A primeira coisa que Deus faz é tirar as escamas dos olhos e a pessoa começa a enxergar as coisas de uma outra maneira, né? Irmão Éder, é interessante também que as pessoas relatam, algumas pessoas assim que eu tive o privilégio de conversar, algumas pessoas relatam que hoje, dentro da fé, dentro da vida com Cristo, elas conseguem enxergar coisas que antes estavam praticamente diante dos seus olhos e elas não conseguiam enxergar. E isso é muito bom, isso é muito relevante a gente comentar sobre isso, porque é uma coisa que transforma, uma coisa que muda, né? É uma coisa que realmente mexe com a nossa estrutura. De dentro Exatamente. para fora, né? É uma coisa que acontece assim que realmente palavras humanas não conseguem explicar. Eu sempre digo que a pessoa só entende o que a gente passa dentro da caminhada da fé se ela caminhar com a gente, se ela viver aquilo que nós vivemos, ela vai entender. Eu não consigo, por exemplo, explicar com palavras para as pessoas o que é a presença, como é que, né? Eu não consigo. Mas se a pessoa ela vem e começa a caminhar junto contigo, ela entende o que a gente está falando. A gente até tenta, né, explicar. Eu costumo dizer quando estou ministrando, irmão Rafael, que se eu procurasse em minha mente uma palavra que conseguisse expressar ou explicar de forma clara, eu com certeza não encontraria, né? Muito menos na nossa língua portuguesa, não encontraria uma palavra que conseguisse, né, de forma clara descrever o que é uma caminhada cristã, né? Não conseguiria. É verdade. Mas vamos adiante. Mas aí, como você estava falando, eu estava aqui pensando, irmão Rafael, é por isso que a Bíblia diz que o Deus deste século, ele fez o quê? Ele cegou o entendimento das pessoas para que não conhecesse a verdade. É justamente isso. E aí, quando a pessoa vem para o Evangelho, a primeira coisa que o Espírito Santo faz, ele faz essa pessoa abrir a sua mente, né? O entendimento dela se abre. É bênção? Exatamente. Mas vamos adiante, tem bastante matéria. Vamos lá. Deus renova a fé dos abatidos. Pelo despertamento, Deus cria
ambiente de fé, de expectativa e de oração. O despertamento nasceu da oração e só poderá prosseguir se continuar acesa a chama da oração. E aí, se eu não me engano, foi Abacuque que fez a oração. Me ajuda aí, Rafael. Abacuque que diz: aviva, ó Senhor, a tua obra. Exatamente. Foi ele que No disse. decorrer dos anos. Dos anos, né? Meu Deus, que É tremendo, interessante hein? que o avivamento, eu costumo dizer assim, irmão Éder, que o avivamento é uma coisa que não pode ter fim. O avivamento ele acontece diariamente, semanalmente ou periodicamente falando, Com períodos certeza. maiores, né? Mas é interessante a gente nunca vai poder dizer que o avivamento vai ter um fim. Eu creio que porque avivamento é trazer vida àquilo que não tem, né? Exatamente. Dar vida àquilo que não tem vida. Então imagina quantas vidas o Senhor restaura por dia. Tá Muito. entendendo? Sim. Nesse prisma que eu quero dizer que não existe como você dizer, não, o avivamento começa aqui e termina aqui. Não. Claro que aí é uma conversa para outra hora, que seria questões escatológicas, né? Sim. Mas de um modo assim mais geral, a gente não pode dizer que o avivamento ele tem um fim. Eu creio que o avivamento ele acontece diariamente, todos os dias, principalmente para a gente ser humano. Deus vem e fala conosco de alguma forma no sentido de trazer esse avivamento, esse despertamento. É verdade. Vamos lá, então. No Antigo Testamento, o fogo no altar de incenso não se podia deixar apagar. Do mesmo modo, Deus quer que o fogo do Espírito Santo não se apague em nossos corações, mas, sim, que continue aceso hoje, como no dia do Pentecoste. Sim. Todavia, isto só se pode conseguir através da oração incessante por parte de cada um de nós. O É despertamento interessante. torna os homens... Oi, pode falar, meu filho. Não, e rapidamente, antes de nós entrarmos no tópico 4, que Deus ele não só vivifica e ele não só renova as promessas que ele tem para nós, ele também renova a fé dos que estão abatidos. Ou seja, a gente, muitas das vezes, a gente crê nas promessas de Deus e a gente sabe que Deus é fiel para cumprir. Mas olha só que interessante isso aqui, ele também renova a fé dos que estão abatidos. Ou seja, geralmente a pessoa que se deixa ou se permite abater é porque realmente ela precisa de um trabalho de Deus no sentido de ajudar na sua fé. Ou seja, além das promessas propriamente ditas, Deus também trabalha na renovação da nossa fé. Entende? Sim. Benção, irmão Então Rafael. isso é interessante, isso é muito, muito forte isso, né? É, muito forte. Mas vamos adiante. O Vamos despertamento lá. torna os homens obedientes à sua palavra. O culto que foi restabelecido em Jerusalém foi exatamente aquele que a lei de Deus determinava. Não foram introduzidos novas formas de culto, nem qualquer mistura de idolatria ou de doutrinas babilônicas. O despertamento dado pelo Espírito Santo faz com que os crentes desejam intensamente ser fiéis à palavra de Deus. Paulo escreveu 1 Coríntios 4 e 6 para que em nós aprendais a não ir além do que está escrito. O crente despertado inclina-se a guardar os estatutos de Deus até o fim. Salmo 119, versículos 112. É esta forma de proceder, esta atitude do crente, é uma das bases para a comunhão uns com os outros. Companheiro, sou de todos os que
te temem e dos que guardam os teus preceitos. Salmo 119, versículo 63. Eu acho que aqui já estamos na conclusão, irmão Rafael. Irmão Éder, antes de nós nos encaminharmos para o fim, é interessante comentar aqui de forma bem rápida e sucinta que Deus, ele sempre, de alguma maneira, ele sempre declara de alguma forma a sua vontade. Deus sempre utiliza, ele é multiforme, né? Várias formas de se manifestar. Mas é interessante que Deus, ele não se omite. Deus, ele sempre procura deixar, de alguma forma, usar uma das formas, das inúmeras formas que ele tem para trabalhar, de deixar claro para nós a sua vontade. Às vezes, irmão Éder, pode, mas o que é diferente é o tempo que cada um leva para acontecer o despertamento dentro de si e entender, opa, isso aqui é a vontade de Deus, isso não é. O tempo é diferente para cada um, mas Deus sempre usa uma maneira de... Deus sempre dá um jeito de nos mostrar a sua vontade. Ele sempre procura revelar a sua vontade, né? Sim. Por exemplo, duas coisas que é bem interessante comentarmos, duas coisas que foram prometidas, que faziam parte da vontade de Deus, mas foram anunciadas no Velho Testamento, de acordo com todo o Velho Testamento, foram apontando essas duas questões que faz parte do Novo Testamento, que é a nova aliança e o derramamento do Espírito. Deus sempre fala, né? Eu vou fazer uma nova aliança com o meu povo, né? Deus sempre falava muito sobre isso, fala muito sobre isso no Velho Testamento. E é interessante que o que ele fala lá no Velho acontece no Novo, né? A questão da nova aliança em Cristo Jesus e o derramamento do Espírito Santo, né? Que vem, Atos 2 narra o fato que todos nós somos conhecedores, né? Então, ou seja, Deus, ele cumpre aquilo que ele fala, né? Deus Perfeito. cumpre aquilo que ele fala. Então, é muito interessante, acho que comentar com uns irmãos e também deixar claro que a palavra de Deus, ela é segura e certa. Nós podemos confiar na promessa de Deus, na sua palavra, porque ela, primeiro, é segura e, segundo, ela é certa. Ou seja, vai acontecer. Né? Vai acontecer. E é interessante também, irmão Éder, acho que é interessante a gente comentar aqui, antes de nós finalizarmos, que muitas das vezes as pessoas, talvez elas não entendem assim de forma muito clara o que é a vontade de Deus, né? E como ela acontece, como que o despertamento espiritual acontece. E estudando essa lição, André, eu aprendi algumas coisas e eu quero compartilhar aqui, tomar um pouquinho do tempo. Não, eu acho que nós já estamos na conclusão aqui, nós ainda temos 9 minutos, irmão Rafael. Pode ficar à vontade. Vamos lá. Então, assim, primeiro acontece que um retorno à vontade de Deus. Agora, vamos lá. Mas o despertamento ocorreu só no Velho. Não, o despertamento acontece hoje na nossa vida. Por quê? Porque ele começa primeiro com um retorno à vontade de Deus. Ou seja, toda vez que nós paramos na caminhada, assim, paramos, não no sentido de parar na caminhada, mas tipo assim, todas as vezes que nós colocamos o nosso pensamento na caminhada, todas as vezes que nós paramos para refletir sobre a nossa caminhada, a gente vai perceber, irmão, que sempre tem um momento em que nós precisamos retornar à vontade de Deus. E isso é um processo. Como que esse processo acontece? Esse processo acontece primeiro quando a gente volta às Sagradas Escrituras. Quando a gente começa a voltar no sentido de observarmos os princípios das Sagradas Escrituras. Né? Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que é necessário que a gente venha buscar com maior ênfase possível a presença de Cristo, né? É necessário nós buscarmos a presença de Cristo fervorosamente. E em terceiro lugar,
uma das coisas, isso aqui é espetacular, que eu achei espetacular isso daqui. Em terceiro lugar, nós não podemos perder o nosso primeiro amor. Aí eu te pergunto, né, Moeda, quantas vezes nós não precisamos, durante a caminhada, parar? É verdade, Senhor, eu preciso retornar ao primeiro amor. São coisas que fazem sentido até hoje para nós, não é? E se a gente tem essa consciência de fazer isso, irmão Rafael, mesmo que a gente tropece, mesmo que a gente fale, mesmo que a gente não teve uma semana muito boa, o importante é justamente fazer isso, é recomeçar. O brabo é quando a gente entrega os pontos e aí não quer mais e aquela coisa toda. Aí nós estamos entregando, né, a batalha, mas quando nós nos conscientizamos e nós fizemos isso, esse recomeço, aí vem o despertamento espiritual. Exatamente. Então eu acho que é bem importante, nessa parte final, a gente deixar claro, assim, para os nossos irmãos, compartilhar com eles, que, na verdade, o despertamento, ele sempre vai ocorrer quando a gente retorna às nossas origens. Amém. Né? Quando nós olhamos quando a gente olha lá para o começo, como é que as coisas começaram, quais são os primeiros princípios, né? Então, isso é magnífico, por quê? Porque todas as vezes que nós retornamos para as nossas origens, Deus começa a trabalhar em nós de uma forma renovada, entende? Então, eu acho que essa lição, ela tem muito de nos ensinar, é claro, mas eu acho que principalmente a principal questão que eu particularmente aprendi com essa lição é que você só consegue estar dentro de um despertamento espiritual se você voltar às origens, se você Perfeito. analisar as questões bíblicas na sua origem, na sua forma mais pura possível e colocá-las em prática, né? Perfeito, perfeito, irmão Rafael. É isso mesmo. Eu acho que ficou bem claro para os irmãos aí, né, que o despertamento espiritual ele sempre vai fazer algo maravilhoso na nossa vida, que é nos aproximar ainda mais do nosso Deus. É nós nos alimentarmos, não deixarmos nessa chama perecer, morrer em nosso coração. E é um tempo de despertamento, porque nós estamos vivendo um período onde estamos distante de estarmos reunidos na casa do Senhor, de podermos compartilhar com os irmãos, conversarmos, às vezes pedir uma oração pessoalmente. Isso está um pouco escasso, né? E com tudo isso pode vir também uma apostasia, né? Mas nós sabemos que o pastor Bruno está entrando aí, ele gostaria de dar um anúncio aí, está entrando junto conosco aí. Seja bem-vindo, pastor Bruno. Bem-vindo, pastor Bruno. Deus abençoe. Amém, paz do Senhor. Boa noite, Rafael. Boa noite. Boa noite, irmão Éder. Presbíteros da casa do Senhor, tanto o irmão Rafael como o irmão Éder. Somos gratos a Deus pela vida de vocês nesta noite aí, porque para a gente que estava, né, acompanhando essa live, ouvindo, né, a gente consegue, podemos dizer assim, de forma bastante esmiuçada, a gente consegue compreender, né, o ensinamento das Escrituras. Foi muito bom ouvir vocês nesta noite. Amém, bênção de Deus. Amém, pastor Bruno. Fica à vontade aí, senhor, gostaria de dar um anúncio? Isso. Meus amados, todos os irmãos que estão nos acompanhando aqui através dessa live, nós, como o irmão Éder já falou, o irmão Éder também, que é um dos nossos coordenadores de ensino ali do setor Santa Rita, nós estamos, né, nesse trimestre estudando, então, os princípios divinos em tempo de crise, e nós demos início, então, aos estudos dessa lição no domingo passado, tá? 2 dias atrás. Nós começamos com alguns dias de atraso, tendo em vista isso, nós vamos, então, estar recuperando, né, essas aulas. Já fizemos a primeira recuperação, podemos assim dizer, no dia de hoje, então, com o irmão Rafael, né, ministrando. No próximo domingo nós teremos a lição número 3, né, que o irmão Paulo Ricardo, né, vai estar ministrando. E na terça-feira que vem, excepcionalmente, novamente, o
presbítero irmão Éder, então, estará ministrando a lição 4, né? A partir disso, nós vamos conseguir, então, normalizar, né, o ritmo das nossas escolas. E, meus queridos, eu quero aproveitar e quero que você que está assistindo essa live, ou de repente vai assistir depois, né, em um outro momento, que você tome, podemos dizer assim, por exemplo, a vida desses homens, né, que dedicaram, né, se dedicaram à obra do Senhor. Nós podemos falar e entender que Esdras, Neemias, Daniel, Zorobabel, que são homens que serão estudados, né, nesse trimestre, eles se dedicaram ao Senhor, e foi por isso que eles trouxeram, né, conduziram o povo até a presença do Senhor, aquilo que o irmão Rafael há pouco estava falando, né, que um avivamento sempre precede, né, um arrependimento, uma volta aos caminhos do Senhor. Não foi diferente através da tutela desses homens de Deus que encaminharam, né, o povo judeu de volta, né, à reconciliação com o Senhor. Então, nós cremos que, se você se dedicar nesse trimestre a estudar essas lições, né, princípios divinos em tempos de crise, nós cremos que o nosso retorno à igreja, ele vai ser muito abençoado, irmão Éder. Com certeza, pastor Bruno, com certeza. A igreja só tem a ganhar com esses ensinamentos aí. Vai ser de bênção mesmo. Eu creio que essa lição aí, ela vai trazer uma edificação muito grande, né, para a igreja e para os irmãos. E eu quero já desde agradecer, eu acho que, não sei se tu tem mais algum anúncio, pastor Bruno? Não, seria somente isso, dizer que esse tema, embora ele tenha sido, né, escrito, ou redigido, melhor dizendo, há 23 anos atrás, ele parece que foi redigido para os dias de hoje. É bastante oportuno, né, o tempo em que vivemos. Os nossos princípios, eles não mudam, Rafael e Éder. Mesmo em tempos de crise, os nossos princípios, eles não mudam. Eles continuam sempre os mesmos, porque os nossos princípios não estão estabelecidos conforme o tempo, conforme a situação, mas sim conforme aquele quem estabeleceu, que é o nosso Deus, que é imutável, a sua natureza não permite mutação, porque o nosso Deus é um Deus atemporal, ele está em todo tempo, conforme a sua palavra nos diz. Amém. Como é que pode, né, uma revista que foi escrita há 23 anos atrás ter uma atualidade tão imensa, né? Exato. Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não vão de passar, ela se renova a cada dia, né? Isso é benção mesmo. Obrigado, então, ao nosso querido presbítero irmão Rafael. Deus abençoe sua vida, viu, querido? Muito obrigado, Deus um prazer. Obrigado. Deus abençoe os irmãos. Obrigado pela... Amém. Obrigado pela oportunidade. Primeiramente, agradeço a Deus, né? E a Igreja do Senhor que tem nos permitido estar, né? Compartilhando aquilo que aprendemos, né? Com os irmãos. Eu sempre digo que é bênção a gente ter a oportunidade de chegarmos dentro da casa dos nossos irmãos através da rede social, através da live. Isso é bênção de Deus. E isso só vai convergir para o reino, né? Vai ser em tudo que a gente faz, em prol do reino, em prol do crescimento do reino. Então, eu sinto muita gratidão, fico muito grato pela oportunidade e tenho certeza que vai ser de bênção para os irmãos este tema dessa revista. Amém. Agradecer também ao nosso pastor aí pela liberdade, né, pastor Bruno, que tem nos dado aí para a gente poder trabalhar aí na questão da escola dominical. O pastor tem sempre nos ajudado, nos incentivado. E os irmãos que estão nos assistindo aí, se precisarem, quiserem, nós temos algumas revistas ainda. Pode me chamar no privado aí que a gente consegue aí depois alcançar para os irmãos. Obrigado, pastor Bruno, Deus abençoe, fiquem na paz, meus queridos irmãos. Amém. Paz, Deus abençoe. Amém, obrigado.